Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro vídeo da trilha de aprendizagem da diversidade, equidade e inclusão. O meu nome é Márcia Gonçalves e eu sou consultora de diversidade. Nesse vídeo nós vamos navegar em uma jornada de aprendizado sobre acessibilidade, que está dentro do pilar de pessoa com deficiência. Nesse vídeo, nós vamos desconstruir alguns estereótipos envolvendo a acessibilidade e compreenderemos os instrumentos legais relativos à pessoa com deficiência. É muito comum a utilização da tecnologia como ferramenta de trabalho, tanto no estudo como no lazer. Você que está aí assistindo esse vídeo em algum computador ou algum smartphone. E essa tecnologia faz parte da nossa vida e, portanto, a tecnologia é tudo aquilo que nos permite modificar e participar da construção do mundo. E quando inserimos as palavras autonomia, segurança e conforto, tornamos essa tecnologia uma ferramenta de acessibilidade. Falar, por exemplo, da língua brasileira de sinais, do piso tátil para pessoas com deficiência visual, da cadeira de rodas, as ferramentas de trabalho adaptadas, com mouse adaptados, teclados e monitor, todas elas são ferramentas de acessibilidade. A Lei Brasileira da Inclusão, aquela mesma que falamos no vídeo anterior, vai indicar que a acessibilidade é o direito que garante às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer os seus direitos de cidadania e de participação social. Mas é importante sabermos que nós podemos dividir a acessibilidade em 6 grupos. E nós vamos agora iniciar essa jornada de aprendizado. O primeiro grupo é a acessibilidade programática. A acessibilidade programática está relacionada a barreiras invisíveis, embutidas em políticas públicas ou privadas, em leis, decretos, portarias, normas e regulações institucionais. Um bom exemplo da quebra dessa barreira é a Lei do Cão-Guia, que foi estabelecida pelo Decreto 5.904 lá em 2006 e que foi regulamentada pela Lei 11.126 do mesmo ano e que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhados de seu cão-guia. A existência de uma regulação permite a acessibilidade de pessoas com deficiência visual em todos os espaços, mesmo e inclusive quando ela está com o seu cão-guia. Pensem nessa acessibilidade. Ela foi instituída em 2006. E como era antes? Como as pessoas com deficiência visual que utilizam cães-guias faziam antes? Vamos então para a segunda acessibilidade, a de comunicação. A comunicação abrange todas as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de mídia acessível, assim também como uma linguagem simples, uma escrita, uma linguagem oral e todos os sistemas auditivos, os meios de voz digitalizada e os modos, os meios e os formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive o que falamos antes, a tecnologia da informação. Agora nós vamos falar da terceira acessibilidade, a arquitetônica, ou também chamada acessibilidade física. Essa todos conhecem. Aqui entram as rampas, os dimensionamentos das portas, os layouts para a circulação adequada. A NBR 9050 é uma norma que estabelece os critérios e os parâmetros técnicos a serem observados quando um projeto ou uma construção, uma instalação,
ou uma adaptação do meio urbano ou rural, tanto das edificações quanto das estruturas estão num padrão de acessibilidade. Ela foi criada em 1985 e ela recebeu muitas revisões. A primeira delas foi em 94, a segunda revisão dela foi em 2004, a terceira em 2015 e, por fim, a última versão é a de 2020, que é a mais atual. Você consegue acessar ela gratuitamente no site da ABNT. Também temos o Decreto 5.296 de 2004 e importantes orientações também sobre acessibilidade na Lei Brasileira da Inclusão que citamos anteriormente. Agora, nós vamos para a quarta, a acessibilidade instrumental. E ela está relacionada à eliminação de barreiras nos instrumentos e utensílios e nas ferramentas de estudo, do trabalho, do lazer e da recreação, seja essa recreação comunitária, turística ou esportiva. A quinta acessibilidade é a metodológica. E essa está relacionada às estratégias para a organização e utilização de processos e atividades que estabelecem a compreensão e o aprendizado, só que de diferentes formas. Um bom exemplo de acessibilidade metodológica é o uso de recursos visuais, como pastas ou caixas coloridas, identificadas para facilitar a classificação de documentos por pessoas que, por exemplo, são não alfabetizadas. E, por fim, a última acessibilidade, que para mim é a mais importante, a acessibilidade humana, ou também chamada atitudinal. Essa acessibilidade refere-se à atitude inclusiva e respeitosa das pessoas em relação à diversidade humana. E vai muito além de adequações físicas, adaptações estruturais, adequações tecnológicas, porque ela se concentra nas atitudes, nos comportamentos e nas crenças que moldam essas interações sociais. Então, tratar de reconhecer e valorizar a dignidade, os direitos e as necessidades de todas as pessoas, independente das suas habilidades, das suas origens étnicas, de gênero, de orientação sexual ou de qualquer outra característica individual. A acessibilidade humana é a mais difícil, mas vale lembrar que existe também os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, que estão na nossa Constituição, que é o direito à vida, o direito à habitação, o direito à reabilitação, à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, à previdência social, à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Com isso, eu quero te perguntar, podemos contar contigo para eliminarmos as barreiras visíveis e invisíveis no mundo de trabalho e na nossa vida? Quero a tua resposta. Mas por enquanto, nós ficamos por aqui. E não esqueçam, como parte do aprendizado, bebam água.